Olá! Há mais de 5 meses, surgiram na Paraíba as manchas de óleo que assustaram o país e abalaram o meio ambiente, a economia, as populações diretamente atingidas, o turismo e até mesmo as relações diplomáticas brasileiras. 130 municípios e mais de 1.000 áreas foram atingidas, mas até agora não se conhece o culpado. No Câmara Debate de hoje, eu recebo 2 deputados da CPI do derramamento de óleo, Herculano Passos, do MDB de São Paulo, e Fábio Henrique, do PDT de Sergipe. Senhores, muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite para essa conversa. Deputado Herculano Passos, eu começo por o senhor, que é presidente da comissão. Eu queria que o senhor fizesse um balanço do que foi feito no ano passado e anunciasse, antecipasse quais são as perspectivas para esse ano. O ano passado nós realizamos várias audiências públicas, né? Foram 10, tanto aqui na Câmara como externas, e ouvimos aqui na Câmara 14 pessoas, e também lá em Natal nós fizemos audiências públicas na Assembleia Legislativa e fizemos uma visita técnica na Polícia Federal, porque na Polícia Federal de Natal que está todas as informações do inquérito policial. Então nós temos esse inquérito policial, está aqui na Câmara, e os deputados têm acesso a todo esse documentário, né? E a gente está averiguando e tomando as decisões. Nós aprovamos 67 requerimentos, né? E vamos visitar outros estados. Inclusive aqui o Fábio Henrique, que faz parte dessa comissão, ele propôs uma visita também em Sergipe, porque também foi afetado pelos óleos, ali nas praias, né, de Sergipe, de todo o litoral. Todos os estados nordestinos, além de Rio e Espírito Santo. Exatamente, os 9 estados nordestinos. Rio e Espírito Santo já foi com menos intensidade, mais fraco, só alguns fragmentos, né? Mas nós também marcamos uma audiência e uma reunião lá no Rio de Janeiro, porque lá que está a inteligência da Marinha, e nós vamos ver a análise do óleo, que pelas informações que a gente tem, o óleo, com segurança de todos, que o óleo é venezuelano. Isso é uma informação precisa, boa, importante, porque já você descarta várias outras possibilidades, como um vazamento de alguma plataforma de petróleo nas costas do Brasil, como também uma possibilidade que havia antigamente, no ano passado, de que poderia ser um vazamento de um navio que naufragou alemão na época da guerra, também foi descartado, porque naquela época a Venezuela não explorava o petróleo, né? Então, tirou algumas possibilidades que poderia ser. Então, como sabemos que o óleo é venezuelano, já descarta várias outras possibilidades do derramamento de óleo. O derramamento de óleo aconteceu em algum lugar e a gente já tem algumas informações de possibilidades, e o maior suspeito é um navio grego, né, que estava transportando óleo naquele período de que as marés, pelos técnicos que calcularam as marés e a vinda do óleo para cá, quanto tempo demorou. Então esse é o maior suspeito, não temos provas concretas, mas a gente vai tentar fazer de tudo para ter o maior número de informações, conversar com todos os órgãos, e já estamos em audiência pública com a Marinha, com o Exército, com a Aeronáutica, né, com as ONGs, com as entidades do terceiro setor, com todos os voluntários que participaram da retirada do óleo, como aconteceu lá em Natal. Na audiência pública, na Assembleia Legislativa, a gente ouviu vários segmentos locais, prefeitos, vereadores, sociedade civil de cada município, né? Então a gente está levantando todos esses dados para sair com um relatório satisfatório, para que a gente tome medidas cabíveis, dependendo do relatório, para punir os possíveis responsáveis por esse derramamento de óleo, e também, talvez, com um projeto de lei, alguma coisa que possa minimizar esses problemas para o futuro. Deputado Fábio Henrique, como o deputado Herculano comentou,
Muita coisa ainda vai ser feita ao longo desse ano, mas no ano passado foram ouvidos vários especialistas, além dessas visitas técnicas. O senhor acha que já é possível identificar alguma convergência de opiniões, se não pelo culpado, né, que ainda está sendo apurado, mas em relação à atitude do governo logo depois? O senhor acha que já existe alguma convergência? Primeiro, Maristela, o agradecimento pela oportunidade de estar aqui debatendo um tema tão importante para o Brasil e, sobretudo, para o Nordeste. Cumprimentar o deputado Herculano, que tem, neste momento, a experiência e o equilíbrio necessários para comandar esta CPI. Afinal de contas, a CPI ela não deve e não pode ser instrumento de perseguição nem a pessoas, nem a governos, nem a instituições. Ela é um instrumento que o parlamento tem para esclarecer a sociedade acerca de determinados temas. Nós estamos diante de um mistério, desse óleo que apareceu no litoral, sobretudo o litoral nordestino, que provocou danos irreparáveis, danos ao meio ambiente, né, danos à economia, porque nós tivemos uma queda muito grande do turismo, né, meu estado, por exemplo, a capital Aracaju, apareceram manchas muito grandes e aqueles vídeos eles viralizaram e assustaram. Às vésperas do verão. Exatamente, então isso provocou o cancelamento de pacotes, de pessoas que queriam viajar para Aracaju e cancelaram e mudaram o seu destino em função do que ocorreu. Prejuízos para os pescadores, né, não só para aquela pessoa da pesca artesanal, mas para a pesca profissional. Enfim, houve um dano irreparável. E o que é que a sociedade quer neste momento? A sociedade quer saber o que é que efetivamente ocorreu e é esse o papel da CPI. É descobrir o que ocorreu, para ver se é possível punir os culpados, mas, sobretudo, para se produzir legislações e também protocolos para evitar que isso ocorra outra vez. Nós não podemos voltar no tempo, o que ocorreu, ocorreu, precisamos tirar lições e evitar que isso ocorra mais uma vez. Sobre a questão do governo, eu acho que as instituições elas estiveram presentes desde o primeiro momento, a exemplo da Petrobras, a exemplo do IBAMA, a exemplo da Marinha. Houve, na verdade, uma somação de esforços de entidades municipais, estaduais e federais e do povo. As cenas que mais vimos foram pessoas da população, voluntários, muitas vezes sem os equipamentos necessários e obrigatórios, lá ajudando na limpeza das praias. Então, houve uma somação de esforços. A crítica que nós fizemos foi a presença do governo enquanto presidente da República. Naquele primeiro momento que o Nordeste estava sendo afetado, não houve, e o nosso presidente ele usa muito os termos militares, não houve o que a gente chama na polícia militar de ombro a ombro. O presidente não esteve lá para dizer ao povo nordestino, olha, vocês estão sofrendo, mas eu estou aqui presente. Foi preciso que o Davi Alcolumbre, quando assumiu a presidência da República de forma interina, ele fez uma visita a Sergipe e Alagoas, e lá foi o primeiro ato dele como presidente, é preciso que se registre isso. Do Senado Federal no exercício da presidência da República. Ele foi lá enquanto presidente da República e, além de botar o pé lá no óleo, ele autorizou que o Congresso Nacional votasse a PLN que possibilitasse o pagamento do defeso aos pescadores que naquele momento estavam impossibilitados de exercer a sua atividade profissional. Mas eu entendo que esse é um assunto que não é de direita, não é de esquerda, nós não temos que politizar esse assunto, o que nós temos é que unir esforços para evitar que isso ocorra novamente, para acelerar, por exemplo, esse defeso que foi aprovado aqui no final do ano passado. Muitos pescadores ainda não receberam em função da burocracia que está ocorrendo no INSS. A falta de pessoal para fazer a análise desses documentos. Enfim, são essas providências que precisam ser agilizadas porque o pescador que foi impedido de pescar, ele está passando necessidade. Exatamente. Porque ele só sabe fazer, essa é a única atividade que ele faz na vida. Uma necessidade que não espera a burocracia. Exatamente. Deputado Herculano Passos, no final do ano passado, a comissão externa que acompanha as investigações do desarmamento, que é relatada pelo deputado João Daniel, do PT de Sergipe, ela aprovou um relatório parcial, né, que diz que os órgãos federais foram omissos diante do desastre e que o atraso na tomada de decisões reduziu as possibilidades de minimizar os impactos ecológicos e socioeconômicos. O senhor acha que a CPI já pode apontar na mesma direção? Existe essa tendência?
Não, eu discordo desse relatório, até porque o evento que aconteceu, a chegada do óleo nas costas brasileiras, foi no dia 30 de agosto. No dia 2 de setembro já estava mobilizada a Marinha, a Aeronáutica, o Exército, o IBAMA, enfim, o CMBio, todos os órgãos já estavam se mobilizados para fazer as ações necessárias. E principalmente a sociedade civil, as pessoas que vivem no local. Como o deputado Fábio Henrique disse, e as pessoas fizeram no impulso, até podendo se contaminar, porque eles queriam salvar as praias, né? O prejuízo da flora e a fauna foi incalculável, né? Porque atingiu também os manguezais, os criatórios de todos os animais marítimos, né? Então isso foi muito ruim para o nosso país. Agora, nós podemos assegurar qualquer turista que as praias estão limpas, pode utilizar, não tem perigo nenhum de contaminação. Os peixes pescados na região podem servir de alimentos, até para a segurança da população. Hoje já foi feito todas as análises nos animais, então aquele dano lá atrás, o próprio mar ele vai se recuperando aos poucos, a natureza se recompõe, né? E nós temos que fazer tudo para ajudá-la. Então, a retirada de 4.700 toneladas dos 9 estados foram feitas, né? O destino para esse material já foi dado, o governo agiu. Então, eu discordo do relatório que houve omissão do governo, né? O governo fez a sua parte. Aí, o presidente não foi lá, como foi dito, mas eu entendo que todas as instituições têm a responsabilidade e teve a orientação do governo de cuidar dessas áreas. Então a gente está muito tranquilo em relação a isso, até porque nós vimos os relatórios e dentro das audiências públicas foram dadas todas essas informações. Não é eu que estou falando, é o que eu ouvi de todos os debates, né? Tanto dos críticos como daqueles que atuam no governo. E então, esse trabalho segue, tanto por parte da Marinha, do IBAMA, das demais instituições. Segue e continua, inclusive de todos com menos intensidade, porque agora já está numa outra fase. Inclusive também da Polícia Federal, né? Para poder tentar chegar na origem. Até porque o que aconteceu em relação a derramamento de óleo, pela primeira vez da história da humanidade, não sabe quem é o autor. Primeira vez. A gente já viu derramamento de óleo nos Estados Unidos, em todo lugar, e alguém assumiu a responsabilidade daquilo, do acidente, né? Porque ninguém vai fazer isso de propositalmente. Só que houve um derramamento e até agora a gente não chegou no autor do derramamento. E precisa tentar de todas as formas chegar. Até porque o prejuízo que nós temos que ressarcir isso de alguma forma. Senão o governo já assumiu, vai fazer tudo que foi feito. Tem que pagar os pescadores, o prejuízo turístico, o prejuízo ambiental foi enorme, tem que ter alguma responsabilidade. E se for esse navio, que é o maior suspeito, que é o navio grego, a companhia, são mais de 30 navios enormes. Para você ter uma ideia, 4.700 toneladas de óleo que foram retiradas das praias, representa, num navio desse de grande porte, de 3 a 4% da quantidade de óleo que tem no navio. Então foi uma pequena quantidade que foi derramada. Não sabe se foi um transbordo, se foi um vazamento no navio, porque a maior suspeita é esse navio. Não posso afirmar com toda a segurança que é o navio, né? Mas tem que ser um navio, porque não tem outro jeito. Porque como que vai... Tem uma notícia que poderia ter vindo das costas da África. Mas se for das costas da África, também é um derramamento através de navio, né? Porque o óleo não é da África, o óleo é da Venezuela. Então,
a gente sabe que muita coisa ainda vai ser descoberta, né? Nós vamos trabalhar para isso. O relator, o João H. Campos, é um rapaz jovem que está fazendo um relatório acompanhando todas as audiências públicas, tanto na Câmara como externas. Nós vamos agora, voltamos do recesso e vamos até o fim do prazo da CPI, que são 120 dias, né? Não conta o prazo do recesso, porque é interrompido, e depois poderá ser prorrogado por mais 60 dias. Mas eu acredito que a gente poderá chegar nesses 4 meses com um resultado que possa ser apresentado ao governo, à Câmara dos Deputados, ao Ministério Público, à Justiça como um todo, para que seja tomadas as providências. E a sociedade brasileira. E a resposta para a sociedade. Exatamente. Porque nós, parlamentares, eu, João Campos, o Fábio Henrique, nós temos responsabilidade não só de ser parlamentar, de apresentar projeto de lei, de aprovar os projetos do governo ou rejeitar, votar, debater, discutir, mas também de fiscalizar. Exatamente. E a CPI é uma das funções do parlamentar. Mais importantes do parlamento, né? Deputado Fábio Henrique, foi editada a medida provisória 908, né, que garante um auxílio emergencial de quase R$2.000, né, aos pescadores afetados, mas que outras medidas legislativas, não em caráter de urgência, como uma medida provisória, o senhor acha que podem ser, tendem a ser propostas a partir dessa CPI? Primeiro, é preciso que se pague, né, aos pescadores, que infelizmente alguns estão tendo dificuldade para receber devido à burocracia que está amplamente divulgada no país inteiro por falta de pessoal no INSS para fazer a análise desses documentos. Repito, são pessoas que precisam desse dinheiro para sobreviver, porque delas foi retirada a única forma que tinha de viver, que era exatamente a pesca. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que legislações ou propostas futuras vão depender muito daquilo que foi apresentado pela própria CPI. Como disse o deputado Herculano, do deputado há uma informação que ela é fundamentalmente importante, que é que o óleo é da Venezuela. Isso, para os órgãos de investigação, e a Polícia Federal tem muita capacidade para fazer isso, é um ponto inicial de investigação importante. Por quê? Porque houve, no primeiro momento, um estudo, salvo engano, da Universidade Federal de Alagoas, de que poderia haver rachadura na camada do pré-sal. Isso seria extremamente preocupante, porque nós temos uma camada muito grande no litoral brasileiro do pré-sal. Imagine se esse fato fosse verdadeiro, como ocorreu naquele local, poderia ocorrer em outros, e aí seria uma tragédia de proporções incalculáveis. Então, como já se descartou essa ocorrência da natureza, já se sabe que o óleo é da Venezuela, já se tem uma condição de lá na frente descobrir exatamente o que foi que aconteceu. E diante dessa descoberta, ou seja, da elucidação, digamos assim, deste crime, entre aspas, é que se vai propor, né, não só medidas legislativas, como protocolos da própria Marinha, dos órgãos de controle do IBAMA, para evitar que esses fatos ocorram. Eu queria só reforçar o que disse o deputado Herculano, como nordestino, como sergipano, tranquilizar as pessoas. As praias estão absolutamente limpas. Agora, no mês de dezembro, Aracaju, por exemplo, registrou um dos maiores índices de ocupação dos hotéis. Portanto, a pessoa que está com a sua viagem programada para o Nordeste, para o Carnaval, pós-Carnaval, para, por exemplo, o litoral sergipano, pode ficar absolutamente tranquilo, que as praias estão limpas. Não há nenhum problema, como disse também o deputado Herculano, em comer o peixe. Nós temos o caranguejo, que é um prato tradicionalíssimo da nossa culinária, e você imagine a maldade, a fake news que afeta a política, mas que afeta também a vida da sociedade. Alguém pegou um caranguejo, abriu o caranguejo, colocou uma bola de óleo dentro do caranguejo, fechou e fez um vídeo dizendo que estava num restaurante, que foi comer um caranguejo e aquele caranguejo estava contaminado por uma bola de óleo. Olha, é impossível que um caranguejo não vai comer inteiro uma bola de óleo. Quem conhece o caranguejo sabe que a boca dele é bem pequenininha. Mas, infelizmente, essas fake news, elas acabam
atrapalhando, e muita gente deixou de comer o caranguejo achando que o caranguejo estava contaminado, deixou de comer peixe achando que o peixe estava contaminado. E aí deixa de ganhar o dono do restaurante, mas ele deixa de empregar o garçom, o cozinheiro. Enfim, é uma cadeia muito grande de pessoas prejudicadas. E o turista deixa de degustar o caranguejo, que é uma delícia, então, né, deputado? eu recomendo, quem não... Então, as nossas praias estão absolutamente limpas, né? Não há nenhum problema. Quem está com a sua viagem programada para o Nordeste, em especial para o meu querido estado de Sergipe, para a cidade de Aracaju, pode fazê-lo com absoluta tranquilidade, que não vai haver nenhum problema. Deputado Herculano, tenho 30 segundos só, eu queria saber do senhor o seguinte: a tendência, eu acredito, uma vez que é um óleo de um outro país, né, existe uma possibilidade de ser um navio estrangeiro, imagino que a CPI deva sinalizar temas também, propostas também, para as entidades internacionais de segurança desse tipo de... Sim, mas o Brasil não tem, às vezes, um relacionamento com alguns países. E uma das possibilidades de ser esse navio grego é que depois ele só começou a parar em países onde o Brasil não pode fazer investigação. Então ele está correndo um pouco. Então isso tudo leva a crer que a possibilidade maior que seja esse navio. E nós estamos fazendo todo esse levantamento e fazer a política internacional do Brasil com os que têm relações internacionais com o Brasil para tentar chegar nesse navio e fazer um interrogatório com a companhia. Nós precisamos chegar lá. Senhores, muito obrigada. Muito obrigado, Maristela, Fábio, Henrique, nosso colega aqui, grande parlamentar, atuante na CPI. Para nós é muito importante esse colegiado que está investigando essa derramamento de óleo, que com certeza o Brasil precisa dar uma resposta para a população. Com certeza. O Câmara Debate fica por aqui. Eu conversei com os deputados Herculano Passos, do MDB de São Paulo, e Fábio Henrique, do PDT de Sergipe, sobre o derramamento de óleo que atingiu 130 municípios brasileiros. Eu sou Maristela Santana e agradeço a sua audiência pela TV Câmara e Rádio Câmara. Você pode rever este e todos os nossos programas pelo YouTube ou na página da TV Câmara na internet. A gente se vê em uma próxima edição do Câmara Debate. Até lá.